Pastor Sérgio Calegari, canal Farol em Natureza, ministrações sobre cura, libertação, pregação do Evangelho de Jesus, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Irmãos, Jesus diz lá em Lucas 4, a partir do versículo 18, que ele veio libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade aqueles que estavam presos em prisões. Jesus não veio libertar bandido, ele veio libertar os cativos espirituais. Ele veio, irmãos, para que tivéssemos vida e vida em abundância. O tempo que nós vivíamos sem conhecer Jesus, irmãos, nós éramos escravos do mal, escravos do pecado, manipulados pelo sistema deste mundo que é caído, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? Mas a partir do momento que você começa a ter consciência do Evangelho e você conhece a Jesus, você é transportado para o reino do seu amor. Você sai da mentira, você sai do engano e você começa a ver a verdade. Conhecereis esta verdade e esta verdade vos libertará. Irmãos, antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo nós aprendemos, viver e na religião que nós aprendemos, mas Jesus olhou para mim, olhou para você e nos desejou, amém? Nos chamou, nos redimiu do poder das trevas. Nós estávamos separados de Deus, amém? Mas Jesus veio e ele se apresentou a cada um de nós. Ele veio, nos chamou e nos deu uma oportunidade. Então, irmãos, o Evangelho é uma oportunidade que eu e você recebemos de Deus, né? De ter uma nova vida. Todo mundo queria uma nova chance, todo mundo quer, né, irmãos? Ah, se eu pudesse ter uma nova chance, se eu pudesse começar de novo. E é isso que o Evangelho de Jesus nos traz, irmãos. As boas novas, uma nova oportunidade. O velho homem, irmãos, com os seus defeitos, com as suas deformações, né? Manipulado pelo pecado, deformado pelo pecado, ele cai por terra. E o homem, segundo o coração de Deus, começa a ser gerado, começa a ser formado, amém? O Evangelho transforma o velho homem em uma nova criação. Irmãos, quando nós estávamos no mundo, nós seguíamos religiões demoníacas, religiões idólatras, aquilo que irritava a Deus. E por seguirmos essas religiões e por acreditarmos nisso, naturalmente nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor nos diz dessa maneira: não andeis mais como vocês andavam antigamente, entenebrecido no vosso entendimento, separado de Deus pela ignorância que havia em vós. Mas agora, conhecendo o Evangelho, conhecendo a verdade, não andeis mais neste caminho, amém? Não andeis mais como andavam antigamente, mas pela renovação que o Senhor trouxe, assim nós devemos andar, assim nós devemos proceder. E esta verdade, irmãos, ela nos liberta, ela tira as escamas dos nossos olhos. Como eu costumo dizer, irmãos, nós seguíamos o erro e a mentira com sinceridade de coração, porque nós achávamos que aquilo era verdade, amém? Mas Jesus veio e nos mostrou a verdade e nos tirou do engano. E a partir desse momento, irmãos, nós desejamos dia a dia ser um com o Senhor, amém? Dessas pregações que eu estou fazendo nesse tempo, irmão, falando sobre cura e libertação, é principalmente para aquelas pessoas que estão chegando agora ao Evangelho, que estão agora conhecendo o Evangelho, porque muitos estão buscando, irmãos, uma libertação, uma cura. Porque quando você abandona, né, a Umbanda, o Candomblé, o misticismo, o espiritismo, há uma cobrança espiritual. Porque você estava preso a entidades demoníacas, né? Preso a pactos com orixás, com guias, com as trevas. E quando você quer sair, eles pedem o preço, irmãos, amém? Eu sempre falo para vocês, irmãos, Satanás dá com uma mão
mas ele toma com as duas, ele cobra, entendeu? Ele é legalista, ele acha que você é propriedade sua. Então, quando Jesus te chama, irmãos, fica os resquícios do passado, os pactos do passado, que você vai aprendendo a dia a quebrar e renunciar. Tudo, irmãos, envolve arrependimento, renúncia no nome de Jesus Cristo, amém? Você renuncia àquela vida que você tinha. Muitas pessoas eram médios, pai de santos, feiticeiros, ciganos, né? Tinha comprometimento espiritual. Então você carrega em você demônios, maldições, espíritos enganadores. E a partir do momento que você aceita Jesus, uma obra começa a ser feita na sua vida e é um processo de libertação. Irmãos, eu lembro de um rapaz, né, que ele se converteu, hoje ele é uma bênção. Quando ele chegou para Jesus, Deus me deu uma visão como se ele fosse um enorme cano enferrujado. E ele foi sendo lixado, lapidado, até que hoje ele se tornou um servo de Deus, entendeu? Deus, ele vai nos limpando, nos purificando dia a dia. Ele vai fazendo uma obra na nossa vida. Tudo vem através de renúncia, amém? Você, irmãos, que tem pactos com as trevas, com a umbanda, candomblé, feitiçaria, misticismo, né? Religiões do inferno, entendeu, irmãos? Pede para Deus te limpar. Ora e fala: Senhor, neste momento, em nome de Jesus, eu não quero mais ser moradas de demônios. Eu desfaço todos os pactos que eu fiz com as trevas, porque agora eu conheci a verdade. E eu sei que esta verdade, que é o Senhor, meu Deus, vai me libertar, vai me purificar e vai me fazer uma nova criatura, irmãos, amém? Aquele que está em Cristo, ele é nova criação. As coisas velhas todas se foram, e eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Irmãos, quando nós vivíamos sem Jesus, literalmente, por mais que o homem se acha sábio, inteligente, formado, doutorado, ele vivia na ignorância espiritual. Eu falo que a sabedoria, irmãos, ela serve muito para as coisas humanas, sabe? O estudo, a sabedoria, a formação, ótimo para as coisas humanas. Mas isso no mundo espiritual não influencia nada, irmãos. O que influencia no mundo espiritual é quando você aceita Jesus, amém? E começa a andar com Deus, começa a buscar o Evangelho, começa a orar. Aí, irmãos, vem uma unção. O que é unção? Poder e sabedoria que desce lá dos altos céus para transformar a tua vida. Aí você recebe uma sabedoria que ninguém pode resistir. Irmãos, Estevão estava pregando. Estevão foi um diácono, né? Um dos primeiros a pregar o Evangelho. E ele pregava com tanto poder e autoridade, irmãos, que os sacerdotes, os fariseus, não conseguiam questionar o que ele estava falando. Então incitaram o povo para apedrejá-lo até a morte. O apóstolo Pedro, irmãos, um homem que não era letrado, um homem que era um pescador, mas quando ele era pregado através do Espírito Santo de Deus, não havia pessoa alguma que podia resistir à pregação de Pedro. É que Jesus disse: quando fores colocado diante de reis, generais e poderosos para falar do meu nome, não temais, porque na mesma hora o Espírito Santo falará na vossa boca, irmãos. Amém? Irmãos, o Espírito Santo foi nos dado porque Jesus pagou um preço por cada um de nós. Jesus veio, cumpriu a obra que ele tinha que cumprir, e através da sua morte, e principalmente da sua ressurreição, quando ele foi recebido nos altos céus com grande poder e glória, e ele se assentou à direita de Deus Pai, e o Pai colocou a sua mão sobre a mão dele e disse: a partir de agora, todo o poder te é dado acima nos céus e abaixo na terra. Neste momento, irmãos, o Espírito Santo foi enviado para nós, entendeu, irmãos? Porque Jesus, ele orou ao Pai e disse: Pai, da mesma maneira que eu posso fazer as obras que eu faço só porque o Senhor está em mim, eu também, meu Deus, quero estar neles, para que eles sejam um como nós somos, eu em ti, tu em mim.
Eu quero ser neles. Irmãos, haviam cerca de 120 ou mais pessoas nos cenáculos reunidos. Sabe por quê? Porque Jesus disse: ficai lá em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder, porque eles tinham andado com Jesus durante 3 anos, e por causa disso ninguém mais queria andar com eles, ninguém queria fazer negócio com eles, e eles estavam ali orando, pedindo misericórdia para Deus, não sabendo o que seria da vida deles, porque na prática eles tinham traído a religião judaica. Mas, irmãos, num certo momento, veio um vento veemente. O que é um vento veemente? Um vento que entrou assoviando naquela casa, abriu as janelas e todos que estavam ali, glória a Deus, aleluia, foram cheios da presença do Espírito Santo, se foram batizados pelo Espírito Santo, e a partir daquele momento se tornaram um com Deus, através de Jesus Cristo. Pedro saiu para fora, começou a pregar. Olha o mistério de Deus. Pedro pregava e cada um ouvia na sua língua. Jerusalém era um lugar cosmopolita, tinha gente do mundo inteiro. E eles disseram: como pode ser isso? Este homem prega na sua língua e escutamos na nossa língua natal. E os próprios sacerdotes, irmãos, fariseus, saduceus, como este prega a palavra e a lei, não sabendo nem ele escrever? É porque o Espírito Santo é que nos habilita, é o Espírito Santo que nos leva a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, não é um espírito maligno, maldito, igual é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do esoterismo, que toma a pessoa e a pessoa perde a sua consciência, a pessoa começa a agir muitas vezes como um animal, irmãos? Não, o Espírito Santo não é essa coisa horrível. O Espírito Santo, ele vem habitando dentro do nosso coração. Ele é como um fogo que vem suave, vai nos inundando, vai nos enchendo de paz, de alegria, de sabedoria, e nos mostra o que nós não sabíamos, irmãos. Ele revela-nos aquilo que nós não sabíamos. Antes andávamos no engano, na mentira, agora andamos na plenitude da verdade, que é Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar nova vida, Jesus quer fazer você ser um com Ele. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o lugar aonde Deus deseja habitar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, amém? Deus habitando em nós, você se torna um com Deus, amém? Você ouve a voz do Senhor, você é guiado pelo Senhor. Irmãos, quando você tem Jesus, os céus inteiros ficam a teu dispor, amém? Quando você tem Jesus, você passa por lutas, provações, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, irmãos, amém? Irmãos, eu me converti com 16 anos, estou com 56, 40 anos na presença de Deus. Cada dia foi um dia maravilhoso. Passei por lutas, passei por provações, depressões, aflições, mas, irmãos, em todas estas coisas eu fui mais do que vencedor, amém? Se eu tivesse que passar tudo de novo para estar na presença de Deus, passaria, porque não há o que se compara a ter Jesus na sua vida, entendeu, irmãos? O lugar mais alto que você pode chegar é aos pés de Jesus Cristo, na presença de Deus. Jesus tem poder para te libertar de toda opressão demoníaca. Muitos estão presos, irmãos, por laços de alma, por laços hereditários, por maldições espirituais, por pactos com as trevas, mas Jesus vai te livrar de todos. É um processo, amém? Você vai chegar para Jesus, irmãos, e Ele vai te limpando, te purificando, aí Ele vai te perfumando, Ele vai te vestindo, e Ele vai te colocar numa nova realidade, irmãos, amém? Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Irmãos, não há malignidade que possa prender a sua vida. Eu vou contar um caso para vocês. Um rapaz chegou aqui através de uma outra pessoa num desespero, Ele não era cristão, irmãos, ele não é cristão.
ele estava desesperado porque ele foi para uma festa, e como as pessoas do mundo são, né, irmãos? E ele ficou dando em cima de uma menina. E essa menina, irmãos, era uma menina que estava prometida para os santos do candomblé. Ela estava se preparando para fazer rituais de cabeça, de consagração. Então ela não podia ter contato com ninguém, não podia beber. Todo um ritual que o inferno faz para laçar as pessoas, amém? E irmão, ele ficou insistindo com a menina, como ele diz, pastor, eu sei que eu tenho uma presença, eu sei que eu sei seduzir. E irmãos, ele fez a menina beber, e ele fez a menina sair com ele. E na hora que ele estava lá no motel com a menina, irmãos, manifestou um demônio horrível na menina. E falou, você tocou nas escolhidas, e falou um nome horrível de um demônio, né? A partir de agora, ninguém mais vai poder te ajudar e você vai perder tudo. Irmãos, ele ficou apavorado porque ele nunca tinha visto essas coisas, amém? E irmãos, ele perdeu o emprego, roubaram a moto dele, bateu o carro dele, a mãe dele ficou doente, situações começaram a brotar uma atrás da outra, e ele começou a ter tormento, ter desmaio, vários lugares, ele desmaiava na rua, desmaiava em casa, a vida dele virou de ponta cabeça, e buscando ajuda, ele foi parar num centro de Umbanda, e disseram para ele que a vida dele tinha acabado porque o que ele fez não teria como ser quebrado, porque ele mexeu com o que ele não poderia ter mexido. E disseram para ele, se prepara, porque a sua morte vai ser triste. Ele ficou desesperado, procurou vários lugares, ninguém conseguiu ajudar. E um dia, irmãos, eu amo a maneira que Deus trabalha, amém? Porque a obra é de Deus, não é de homem. E um dia ele comentando com um amigo dele, o amigo dele falou, não, para com isso, né? Procura uma igreja evangélica, procura uma igreja, Deus vai te abençoar. Não, Deus quebra todo o mal. Olha, eu recebo a pregação de um pastor, escuta essa pregação. E ele falou que ele está tão desesperado que escutou a minha pregação, irmãos. E justo na pregação que eu tinha mandado, e que o rapaz tinha disponível no celular dele, eu falava de quebra de maldições. E ele falou, olha, você sabe quem é esse pastor, aonde ele fica? Eu falei, olha, eu recebo de um amigo meu. Aí, irmãos, era um amigo que passava para outro amigo. Mas a pessoa que passava falou, olha, eu conheço, é o pastor Sérgio, ele tem uma igreja na Vila Palmeiras, na freguesia do Ó, tal, tudo. E, irmãos, passou como eu mando para ele, né, é um conhecido meu, ele passou para o rapaz meu telefone, o rapaz veio aqui. Irmãos, o rapaz estava magro, o rapaz estava abatido, e ele me contou toda a história. Eu falei, olha, o que o inferno fala não tem poder nem autoridade. Ele falou, pastor, mas a minha vida acabou. A minha vida acabou, eu estou me definhando, eu não durmo. Ele falou, pastor, eu nunca bebi, estou com vontade de beber, de usar droga. Eu falei, você não vai fazer nada disso, porque o sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz vai te libertar. Aí eu orei com ele, antes eu preguei o evangelho para ele, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo. E eu falei, você aceita Jesus na sua vida? Falou, pastor, eu sei que estou com esse problema, mas isso que o Senhor me falou para mim agora entrou no meu coração e eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero andar com Deus, com Jesus. Aí eu fiz a oração para ele aceitar Jesus e, irmãos, quando ele aceitou Jesus, ele ficou habilitado para ser abençoado. Eu orei e repreendi todo o mal na vida dele, na autoridade de Jesus, quebrou o laço, não tem autoridade, ele manifestou demônios horríveis, irmão. Sabe por quê? Quando você deita com uma pessoa, você se faz um com ela fora do casamento. Lembra que eu falo isso sempre? É uma verdade, irmãos. Todos os demônios que estavam naquela menina manifestaram nele, até que manifestou o demônio lá que falava que era o cabeça, irmãos. Ele falou assim, olha, você vai querer lutar com a gente? Eu não estou sozinho, eu estou com todas as entidades do centro, falou o nome do centro, estão comigo. Irmãos, eu falei, Satanás, eu não converso com demônio, viu, irmãos? Eu respondo só segundo a palavra de Deus, não fico perguntando qual que é o seu nome, o que você está fazendo, não. As informações que eu preciso eu recebo de Deus. Eu falei, maior é aquele que está comigo do que aquele que está com você. E você está com essas coisas, eu estou com Jesus, que é o Senhor dos Senhores. Sai agora desta vida, irmãos.
Vou falar o que aconteceu literalmente. O rapaz se urinou, o rapaz vomitou tudo, se urinou e caiu aqui no chão. Quando ele levantou, ele falou: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu estou sentindo paz. Eu falei: Jesus te libertou, amém? Falei para ele: procura uma igreja evangélica, vai, segue a Jesus. Ele falou: não, pastor, eu quero. Eu falei: pastor, eu moro muito longe daqui. Eu falei: lembra o rapaz que te falou de Jesus? Começa na igreja dele, queria na igreja presbiteriana. E irmãos, hoje ele recebe os meus áudios de pregação. E ele falou: pastor, eu passo para todo mundo os teus áudios. Jesus veio libertar os cativos. Eu falei a mesma coisa que Jesus falou quando a mulher ia ser apedrejada, ele intercedeu por a mulher. Eu falei: agora vai e não peques mais. Aceita Jesus, começa a andar com Ele, que você vai ter uma vida abençoada. Jesus é a resposta, irmãos, para a tua vida, para os teus problemas, amém? Pastor Sérgio Calegari, canal Farol em Natureza, clica no sininho para receber as próximas vídeos, compartilha porque tem muita gente precisando para se libertar das malignidades deste mundo.